Hello Witches! E finalmente, para encerrar, o que é a Wicca? Na década de 60, o Gerard Gardner, ele veio a público e ele apresentou a bruxaria moderna. Até então era uma prática escondida. Ainda nesse início, ainda tinha uma certa perseguição. Não tanto como na Idade Média, mas ainda tinha. Algumas pessoas ainda eram levadas a julgamento pela prática da bruxaria, da feitiçaria, enfim. Porque as pessoas tinham muito medo, né? Que realmente se estavam fazendo pactos com entidades malignas. Então ainda tinha uma certa perseguição. O Gerard Gardner resolveu vir a público e se auto-intitulou O Bruxo. Inicialmente era apenas chamado de bruxaria. Mais tarde é que se deu de fato ao nome como religião e que ficou conhecido como Wicca. Poeticamente, a Wicca, ela se diz herdeira das práticas antigas, das práticas mágicas da Europa, ou seja, os estudos de Gardner estavam baseados nessas práticas. A gente sabe que o surgimento dela é recente, ou seja, século XX, aí, anos 60. Ela é uma herdeira dos antigos cultos dos mistérios da Europa. Hoje existem diversas vertentes da Wicca. Ela se ramificou, então as pessoas foram estudando a partir dela e criando novas tradições, mas ela foi a primeira, ela foi assim, a que surgiu. O cara foi lá e teve peito, né, para se autotitular bruxo publicamente, não ter medo da perseguição, não ter medo de parar numa pseudo-inquisição. E aí, a partir disso, foram vindo outras tradições e surgindo novas formas de ritualizar e praticar a bruxaria. Dentro desse contexto religioso, essas palavras elas se tornaram, então, sinônimos. Quer dizer, uma mãe de santo não é uma bruxa. Uma benzedeira não é uma bruxa. Um médium qualquer não é um bruxo. Essas pessoas todas podem praticar a magia, a feitiçaria, porque as práticas não têm a ver com religião. A prática ela é livre, é para qualquer pessoa, independente de religião. Mas para praticar a bruxaria, para se auto-intitular bruxo, a gente precisa de fato ter uma forma de iniciação na prática da bruxaria. As pessoas que ficam se auto-intitulando bruxa e mãe de santo, bruxa e não sei o que, bruxa e feiticeira, na verdade eles estão propagando aquele velho preconceito cristão, de jogar tudo no mesmo saco, num caldeirão só e achar que tudo é bruxaria. E isso está completamente equivocado, a gente precisa separar. Você sim pode ser um bruxo e também ser um pai de santo, mas então você tem que separar a sua prática, quando você está fazendo a bruxaria e quando você está fazendo o ato da Umbanda, quando você está praticando isso e quando você está praticando aquilo. Agora, misturar, eu vejo tanta gente aí se autodenominando bruxo, feiticeiro e mágico e pai de santo e não sei mais das quantas. Gente, a gente mesmo coloca o preconceito na gente, tem que saber separar, porque se você não estudou, não se auto-iniciou, não conhece uma dessas tradições, seja da Wicca ou seja qualquer ramificação dentro da Wicca, você não é um bruxo. Você pode até praticar isso, a magia e sua feitiçaria, isso não te faz um bruxo. Assim como qualquer pessoa que pode praticar na casa dela ou num lugar específico, não faz disso uma pessoa bruxa. Para ser um bruxo, precisa sim estudar uma dessas tradições e fazer o ato iniciático, assim como um pai de santo, por exemplo. Né? Não é porque ele frequenta um terreiro, não é porque ele incorpora, não é porque ele é médium, que ele é um pai de santo. Tem todo um preceito, tem todo um trabalho de desenvolvimento desse médium. Ele tem que passar por etapas, ele tem que fazer a iniciação. No candomblé não é a mesma coisa, não tem que fazer o santo, deitar pro santo, raspar pro santo e assim por diante. Cada religião tem a sua forma. Os católicos têm batismo, crisma e assim por diante. Os evangélicos também têm o batismo. Por que a bruxaria qualquer um pode se intitular bruxo? Não funciona dessa forma, então se atentem a isso, tá? Principalmente pessoas que se dizem aí, nossa, o bruxo da vez, a bruxa da vez, porque eu sou bruxa cigana, porque eu sou bruxa e benzedeira, porque eu sou bruxa e mãe de santo. Não, você não é nem uma coisa e nem outra. Primeiro que você está misturando as estações e são práticas diferentes. Segundo, que se você não se iniciou, você não é um praticante de bruxaria. Você no máximo é um feiticeiro ou um magista. Outra coisa, tá? Último alerta que eu vou deixar aqui nesse vídeo. A Wicca, ela precisa ser iniciada, ou seja, a pessoa que quer entrar para o Wicca, ela precisa ser iniciada dentro de um coven. Ela não consegue ser um wicano
por conta própria, do tipo, eu vou me auto-intitular Wiccana daqui para frente porque eu estou estudando a Wicca. Não. Se não for dentro do coven, se ela não for transmitida através de um sacerdote, você no máximo é um bruxo solitário. Então, qualquer pessoa que se auto-intitule Wiccano, se ele não é de um coven, pode ter certeza que ele não sabe nem o que ele está falando. Existe sim a prática da Wicca solitária, porém é chamada de Six Wicca. Então ele pode ser um Six Wiccano, que ele gosta da tradição Wiccana, porém ele não quer fazer isso ou não tem como fazer isso dentro de um coven. Então ele vai fazer solitariamente. Então ele é um Six Wiccano. Agora o Wiccano puro necessariamente requer um coven. Isso é a forma, inclusive, de separar quem está falando ali uma realidade, uma verdade, ou de quem só está fantasiando porque leu aí, sei lá, o livro do Valdinei Pietro, que é a respeito da Wicca. Então, se atentem a isso, tá?